Senhor Elmer, agora o senhor nos escuta?
Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas que estão aqui nos assistindo. Este é um evento que o IBRA, Instituto Brasileiro de Mineração, está promovendo nesse processo que todos nós estamos enfrentando, a pandemia, e entendemos que mesmo nesses momentos é possível cada vez mais estarmos inserindo conceitos da mineração, inserindo para todos novos desafios, de tal maneira que possamos fazer da mineração cada vez mais um setor de desenvolvimento econômico e social do nosso país. Hoje temos a oportunidade, neste evento, de discutir formas de financiamento para a mineração junto à Bolsa de Valores. E para isso, nós convidamos e agradecemos em nome do Instituto e todos os seus associados a presença do Guillaume Legarret, diretor da PMX, a Bolsa de Valores de Toronto, do Rogério Santana, diretor da B3, e de Welmer Prata Salomão, um brilhante geólogo brasileiro e um dos pioneiros a acessar o financiamento junto à PMX anos atrás. A indústria mineral brasileira é formada por vários segmentos empresariais, na exploração, na mineração e da própria transformação mineral. E é composta por milhares de empresas, e a maioria é formada por micro e pequenas empresas. O setor emprega mais de 2 milhões de trabalhadores e é exemplo internacional de competitividade e qualidade empresarial. Além disso, seus resultados operacionais são essenciais para manter o equilíbrio da balança comercial brasileira, entre outros benefícios diretos e indiretos para a economia e a sociedade brasileira. A mineração tem peculiaridades marcantes que definem o modelo de negócio do setor, entre as quais cabe destacar: a taxa de sucesso é muito baixa. O que quer dizer isso? De cada 1000 pesquisas minerais, uma tem condição de se transformar em um projeto efetivo de mineração. O ciclo de maturação de um projeto é, em média, 10 anos, entre a descoberta do potencial mineral e a efetiva implantação de uma planta mineral em operação. Mineração é um setor governado por riscos de toda ordem, sejam riscos geológicos, risco ambiental, risco de flutuação de mercado, risco regulatório, pressão de grupos da sociedade, entre outros. As características econômico-operacionais da indústria mineral e de sua elevada taxa de risco, principalmente na etapa de mineração e exploração, demandam modalidades de financiamento específicas. É o que constatado em outros países mineradores, tais como Austrália e Canadá, onde há mecanismos próprios e não existem paralelos no Brasil. Tal ausência prejudica principalmente as micro, pequenas e médias empresas. Neste contexto, o objetivo do nosso painel aqui hoje é discutir as possibilidades de financiamento da atividade mineral por internet das bolsas de valores. Assim, vamos dar início a um debate com uma primeira pergunta que eu gostaria que todos os participantes, se possível, respondessem. Quais são os caminhos para o acesso de uma mineradora às bolsas de valores? Apenas empresas já consolidadas podem partir para uma IPO, ou empresas menores, júniores, podem contar com essa fonte de financiamento. Eu gostaria que primeiro o Guillaume respondesse, seguido o Rogério e a seguir o próprio Elmo Salomão. Por favor, Guillaume. Obrigado, Wilson. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, obrigado, Ilan, pela oportunidade de conversar hoje com o Rogério da B3 e o Elmar também, presidente do conselho da BPM. Acho que o TMX, como a gente chama, o grupo TMX, que é a TSX, Toronto Stock Exchange, e TSX Venture Exchange, é pouco conhecido no Brasil. E acho que primeiro vale a pena de fazer um panorama de que o TMX Group
como é a situação do setor de mineração e também vou explicar um pouco como se posiciona o Brasil dentro do setor da mineração no grupo TMX. Isso vai abrir mais discussões, com certeza, mas vou apresentar algumas slides, por favor, para iniciar a nossa conversa. Bom, primeiro, acho que realmente a oportunidade de capital no Canadá é baseada no fato que o Canadá é um mercado muito importante para mercado de capitais, muito importante. O nosso exchange tem 160 anos de história. E isso foi criado, foi baseado no crescimento sempre de uma economia aberta, da força financeira das nossas instituições financeiras e a estabilidade econômica. Então, a partir do momento que a gente criou uma base, um mercado de capitais forte, foi possível construir uma bolsa de valores com tamanho importante. Então, vamos passar para a próxima slide, por favor. Então, qual é o tamanho da nossa bolsa? Vocês vão ver aqui que somos um global market, um mercado global para acessar capital. Teve 39 bilhões de capital raise em 2019 no nosso mercado TSX e TSX Venture. E nos últimos 5 anos, de 2015 a 2019, a gente fez um capital raise, equity capital raise de 254 bilhões de dólares. Isso coloca o Canadá, o TSX e o TSXV no terceiro lugar, depois de US, China e Hong Kong, a nível de total capital raise. Isso não é só para a mineração, mas é para capital global, equity capital raise no nosso mercado. E no Canadá, com uma população de 38 milhões de habitantes, é um valor significativo para mostrar o tamanho do nosso mercado. Próximo. Aqui é importante mencionar as estatísticas do nosso mercado. Tem 3.245 empresas issuers no nosso mercado do TSX e TSXV. Então, isso tem um total de capitalização de 3 trilhões de dólares. Como mencionei na slide anterior, a gente fez equity capital raise de 39 bilhões de dólares. A particularidade do nosso mercado, no TSX e TSXV, é a possibilidade de entrar com average financing on TSXV de 2,7 milhões de dólares. E também no TSX, o average financing é de 68 milhões de dólares. Então, hoje a discussão vai ser muito como as juniors podem acessar o mercado, e acho que é um sinal forte de que o TSX Venture Exchange é uma porta de entrada importante para empresas de mineração. Vou falar mais tarde do nosso two-tier ecosystem, que é o TSXV e o TSX. Próximo. Que é importante a considerar para ter um mercado de capital forte é acesso a capital global. Então, 40% do daily trading do nosso mercado vem de fora do Canadá e 25% dos member firms são também baseadas fora do Canadá. Então, isso para acesso global a capital e liquidez. Próximo. Também no Canadá, vocês sabem que a gente tem fundos de pensão muito forte, também money managers também com força financeira e tamanho muito importante. Então, isso no Canadá, o institutional market constitui 5 trilhões de dólares. Então, isso é muito importante para empresas no main board, particularmente no TSX, para acessar esse capital institucional disponível no Canadá. Mas uma particularidade importante no Canadá é que existe um mercado retail muito forte. O varejo tem mais de 50% da população no Canadá que investe na bolsa. E eu sei que isso é algo que está crescendo bastante no Brasil também. Acho que o Rogério vai comentar sobre isso também mais tarde. Mas isso no Canadá é algo que foi desenvolvido ao longo dos anos para ter um mercado de capital bem forte. Próximo. Agora vamos falar da liderança do nosso exchange no setor de mineração. Vocês podem ver na esquerda que somos o número 1 a nível de número de empresas de mineração listadas. Tem
138 empresas listadas no TSX e no TSXV. Isso é quase o dobro do nosso main competitor, que é o ESX, com 675. Então, a gente tem realmente a liderança a nível de número de empresas de mining listadas no mundo. E também a gente tem a liderança a nível de equity capital raised globally para o setor de mineração. Então, a gente tem realmente 37% de todo o financiamento, equity financing raised, equity capital raised nos últimos 5 anos. Isso é muito importante saber que, então, a plataforma do TSX e o TSXV tem essa liderança mundial. Eu mencionei no início que a gente tem mais de 3 mil empresas listadas no TSX e TSXV, então 35% dessas empresas são empresas do setor de mineração. Então, o setor de mineração, sim, é um setor muito relevante da nossa bolsa. Então, quero mencionar que tem 48% das empresas listadas global que tem também um listing no mercado, no TSX e no TSXV. Próximo. Guilherme, só um minuto, por favor. Se você está com duas janelas abertas, uma das duas estaria dando eco lá para o pessoal da live. Por favor, fique somente no nosso link aqui. Por favor, pode continuar. Enquanto o Guilherme retorna, ele está trazendo a experiência da Toronto Exchange e os projetos brasileiros. Mais à frente ele vai abordá-los, né? Já temos 36 projetos brasileiros que houveram captação na Bolsa de Valores. Depois teremos a abordagem do Rogério Santana, o diretor da B3, e a experiência do Dr. Elmer Prata Salomão, do presidente do Conselho da ABPM, Associação Brasileira de Pesquisa Mineral. E, em seguida, o Wilson Brumer, presidente do Conselho do IBRAM. Guilherme, por favor, a palavra é sua novamente. Obrigado. Não sei quando que tudo isso parou, mas vou de captação de recursos e número de empresas listadas no nosso exchange. Tem 53%, então, de number of mining equity financings que foram feitos no TSX e TSXV nos últimos 5 anos. Isso é muito relevante. Em 2020, vocês sabem que foi um ano um pouco mais desafiador até agora, mas a gente percebeu no setor de mining um número de financing bastante importante. Então, no TSX teve 70 financiamentos, totalizando $1 bilhão. E a nível do TSX Venture foram 428 financings, totalizando $810 milhões. Então, teve mais número de TSX Venture listings do que TSX listings. Isso é importante para mencionar que empresas de exploração têm potencial de acessar capital no nosso mercado. Próximo. Isso para mencionar também o número de empresas de mining listadas no TSX Venture e no TSX. Então, no TSX Venture tem 926 empresas listadas e tem 212 no Toronto Stock, no TSX, no main board. Então, totalizando 1.138. Isso para mencionar que nosso two-tier ecosystem tem muito espaço para crescer a partir do TSX Venture Exchange, que é para empresas no setor da mineração. E tem também várias empresas que têm o interlisting, ou dual listing com outros mercados, 30 no setor de mineração no TSXV e 96 com o TSX. Próximo.
Isso a gente pode falar mais tarde, mas para responder à pergunta do Brumer, tem vários caminhos para ser uma empresa pública, para acessar capital no nosso mercado. E a coisa interessante é nosso Dual Market Ecosystem com TSX Venture e TSX. Então, uma empresa de mineração pode ter no setor de exploração, pode se listar no TSX Venture com regras de listing bem precisas e depois fazer a migração para o TSX. Então, até agora, no total, tem até 700 empresas que fizeram a migração, a graduação para o TSX, a partir do TSX Venture. Então, isso é único para nosso sistema. Tem regras para fazer essa graduação, mas são flexible path to listing no nosso mercado, são opções de listing flexíveis. Próximo. Rapidamente, só para fazer a comparação, como mostrei no slide anterior, com o London Stock Exchange, AIM, ASX, vocês podem ver que o número de mining issuers, equity capital raised, number of financings, market cap, a gente tem realmente uma posição de liderança no mercado. Então, como global market para capital, é uma coisa muito, muito importante mencionar isso. Próximo. Diverse mining sector, a diversidade do nosso mercado, vocês podem ver que tem, bom, a nível de commodity, tem gold, tem ouro, copper, silver, zinc e outros que são um pouco mais de 50% do nosso mercado by issuers, mas também quero mencionar que por localização, tem 45% das property locations que são no Canadá, mas a coisa interessante é que tem 23% dos issuers no nosso mercado que vem de Latin America, da América Latina. Então, vou mencionar depois qual é a posição do Brasil. Eu quero mencionar também que tem interesse agora no nosso mercado sobre metais preciosos, mencionei já ouro e prata, metais de bateria, cobre e minério de ferro. Então, vai fazer parte das discussões hoje também de ver qual é o potencial de listing aqui. Próximo. A gente tem um Global Mining Exchange, eu mencionei inicialmente que tem 48% de mais de 5.000 projetos minerais que tem um listing no nosso mercado. E isso é o panorama mundial, mas vou mostrar na situação na América Latina no próximo slide. Próximo. Bom, aqui a gente vê o potencial de crescimento. Na América Latina tem 478 TSX, TSXV mining companies listed on the TSX, TSXV, com 1.045 propriedades. E no Brasil, vocês podem ver que tem 36 empresas listadas com 102 propriedades. Então, eu acho que o Brasil tem realmente o potencial de crescer esse número. E a discussão de hoje vai ser sobre o como podemos trabalhar juntos para ajudar mais empresas do Brasil a acessar nossos mercados ou acessar capital. Próximo. Isso são os números do Brasil para 2019. Próximo. Acho que esse material vai ser compartilhado depois, então vocês vão ver o arquivo sobre quais são as empresas brasileiras listadas no TSX e no TSX Venture. Não vou listar todos, mas a gente vai compartilhar esse material. Próximo. Bom, obrigado pela atenção. Então, será um prazer na sequência de conversar um pouco mais sobre como acessar nosso mercado e as particularidades também do nosso mercado a nível regulatório e tudo, mas para resumir, acho que é importante mencionar que a gente está atrás de qualidade de equipe de management, a gente está atrás de qualidade de ativos e a gente tem as plataformas para ajudar empresas a acessar capital nos nossos mercados. Mas a discussão de hoje é de ver como podemos trabalhar juntos para posicionar melhor o Brasil dentro do cenário global de acesso a capital de crescimento. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Rogério, você podia, por favor, a seguir comentar e tentar responder também a pergunta que foi feita e quais são os caminhos para o acesso de uma mineradora às bolsas de valores e se apenas empresas já consolidadas podem partir para uma IPO ou empresas menores e júniores podem contar com essa fonte de financiamento.
Não, primeiro, obrigado, Wilson. Primeiro, agradecer o convite do IBRAM e parabenizá-los por conseguir colocar um evento dessa relevância, dessas proporções, mesmo considerando todas as adversidades que nós temos no contexto atual, né? Também um olá para o Guillaume, que fez uma grande apresentação da pujança do mercado canadense, e eu vou tentar ser breve aqui na minha apresentação e trazer algumas características do que está acontecendo no mercado brasileiro e como que ele pode se desenvolver e se colocar efetivamente como uma alternativa de financiamento para as empresas desse setor, né? E também um olá para o Elmer, grande especialista e conhecedor desse setor no mercado brasileiro. Então, primeiro eu queria fazer, eu não vou utilizar a apresentação, mas prometo ser breve, primeiro colocar o mercado brasileiro numa perspectiva histórica, né? A gente conhece, sabe um pouco da história que a economia brasileira teve nas últimas décadas. O Brasil foi por muito tempo o país com a taxa de juros real mais alta do mundo. Isso tem um impacto assim muito relevante no desenvolvimento do mercado de capitais, investidores, mas sim com os pequenos e médios empreendedores que estão desafiando, que enfrentam os desafios, na verdade, né, Pessoal, de colocar... Desculpa interromper um instante. O sistema caiu por uns 3 minutos, então agora está retomando a conexão e, se possível, retomar um pouco da fala, agradecemos. Eu tenho que retornar do começo? Que momento que caiu? Nós perdemos a conexão há uns 3 minutos, mais ou menos. Seu Rogério, ela parou quando o senhor estava respondendo a pergunta. Estava no meio da resposta. Quando eu comecei a responder, então. Isso mesmo. Sou Elmer, tenta falar um oi aí para a gente ver se o seu áudio voltou. Continuamos sem o seu áudio, seu Elmer. Vamos tentar voltar, gente, senão já são 10h27. Vocês quem mandam? Rogério, online? Posso retomar? Sim, pode retornar, já está online. Ok. Bom, tivemos um problema técnico, mas retomando aqui a minha fala, não sei exatamente onde interrompeu, mas vou tentar ser breve, né? Eu estava colocando numa perspectiva histórica os desafios do desenvolvimento do mercado de capitais no Brasil e, consequentemente, os impactos para empresários e empreendedores conseguirem utilizar esse mercado para se financiar. E o que a gente tem visto nos últimos 2 anos, principalmente, é um processo muito rápido de transformação, muito acelerado, que tem trazido, por um lado, investidores em grande quantidade para o mercado de ações, investidores brasileiros, sejam eles pessoas físicas, sejam eles investidores institucionais. Isso explica o crescimento recente que vocês devem estar acompanhando no noticiário, em número de investidores em bolsa, em valor de mercado, em valorização das ações, mesmo nesse contexto de pandemia que estamos sofrendo. E o que a gente tem de perspectiva agora é uma continuidade desse desenvolvimento, né? Por um lado, o que todos os indicadores mostram, devemos ter um cenário de juros baixo no Brasil por um longo período, isso é fundamental para o desenvolvimento da cultura de investimento de longo prazo e para encorajar investidores a adicionarem mais riscos nos seus investimentos. Isso passa por investimento em projetos mais arriscados, isso passa por investimentos em indústrias que ainda não estão adequadamente representadas no mercado. E do lado do empresário, com um momento de juros baixo e com maior capacidade de tentar, né, alternativas de financiamento de projetos de mais longo prazo, a gente tem bastante esperança e, na verdade, tem visto isso já acontecer no mercado, que a Bolsa pode se tornar uma alternativa real para muitos empresários. É lógico que o mercado brasileiro ele ainda está
alguns passos atrás de mercados mais desenvolvidos, como o Guillaume mostrou o caso canadense, né, mas também de outras praças já bastante consolidadas nesse setor. A gente tem desafios ainda do tamanho das empresas que acessam o mercado. Hoje a gente enxerga empresas maiores, empresas mais consolidadas e com uma forma de constituição bastante específica, de como com sociedade anônima, com todos os custos relacionados a isso. Para algumas empresas do setor de mineração, acho que isso não seria um entrave, mas para várias outras, principalmente as menores e aquelas que que têm seu negócio baseado em projetos, essa estrutura ou esse arcabouço ainda não talvez ainda não seja o mais adequado. Agora, acho que a gente tem que pegar aqui e pegar as boas histórias e aprender, né, com mercados que já se desenvolveram, como é o caso do mercado canadense. Mesmo que se a gente olha para o mercado brasileiro, a gente tem visto a indústria de venture capital e de private equity, que são duas indústrias de investimento muito focadas em negócios nascentes, né, e pegando aqui, parafraseando o que o Wilson trouxe, a taxa de mortalidade de projetos de mineração, né, se eu não me engano, de cada 1.000 projetos, um se torna viável. Na indústria de startups, talvez a relação não seja de 1.000 para 1, mas também é um negócio muito arriscado. Então, a gente tem uma indústria de venture capital, private equity, já muito pujante no mercado brasileiro, com grandes players brasileiros e com alguns players internacionais que atuam no mercado brasileiro, no mercado local. Então, aqui a gente tem que combinar e entender como que a gente traz esse know-how, esse apetite a risco, combinado com aprendizado e capacidade que, por exemplo, o mercado canadense teve de desenvolver todo um ecossistema voltado para a indústria de mineração, né, que conta não só com investidores, mas também com toda uma cadeia de especialistas, geólogos, analistas que conhecem essa indústria e sabem avaliar esse tipo de risco. Como é que a gente aproxima esses mundos, né, do investimento, do investidor, do capital de risco, do know-how, da regulação, para trazer essa oportunidade ou torná-la mais acessível, pelo menos, para um grupo maior de empreendedores do setor de mineração. Então, acho que eu paro aqui, interrompo aqui a minha fala, né, com uma visão de que a gente está bastante otimista, de que a gente tem espaço nesse momento para avançar e para discutir o desenvolvimento do mercado de capitais para empresas menores, para empresas júniores. Ainda não é uma realidade do mercado brasileiro, mas no ritmo de desenvolvimento que nós estamos, ele pode se tornar uma realidade em breve. Muito obrigado, Rogério, pelas suas palavras. Certamente temos aí muitos desafios a serem superados, né? Mas eu estou confiante que quando juntamos capacidades como a B3 e a Bolsa do Canadá, onde há disposição de trabalharmos juntos, eu tenho certeza que superaremos os desafios e encontraremos os caminhos para ajudar o desenvolvimento da mineração no nosso país. Infelizmente, o Elmer está com um problema de áudio ou para falar, né, se não me engano. E eu, então, passaria a segunda pergunta. E aí pediria, talvez, que o Rogério começasse, depois o Guillaume completasse. E a pergunta seria, eu vou misturar dois pontos. Podemos ter no Brasil um mercado pujante de acesso à Bolsa de Valores para mineração, como temos no Canadá, ou mesmo na Austrália? De uma certa maneira, o Rogério já visitou essa pergunta, mas talvez valha a pena enfatizar, principalmente o Guillaume. E a pergunta seguinte seria, na mesma linha, se poderia haver uma aliança entre a TMX e a B3 para implementar uma carteira de mineração aqui no Brasil. Como vimos pela apresentação do Guillaume, nós temos projetos brasileiros, ou seja, desenvolvidos aqui no Brasil, que estão listados na Bolsa do Canadá. Então, de que forma a gente pode, se for possível, a associação entre as duas bolsas, a gente ter aí uma forma que tanto no Brasil quanto no Canadá isso aconteça, evitando certamente muitos custos que projetos brasileiros, alternativas de desenvolvimento de projetos minerais teriam que ter para chegar até uma bolsa do Canadá. Então, é uma forma de trabalhar juntos, quem sabe pode ser aí um caminho de facilitar o crescimento e o desenvolvimento deste mercado. Por favor, Rogério. Obrigado, Wilson, pela pergunta, né? Pegando o gancho no final da minha fala,
Acho que a gente está num momento, embora muito empolgante, de desenvolvimento do mercado de capitais, ainda com vários desafios e várias oportunidades pela frente, né? Uma delas está relacionada a viabilizar o acesso de empresas menores, de todas as indústrias, ao mercado de capitais. Hoje, a gente vê o valor médio de uma captação de ações ainda num patamar muito alto. A grande maioria delas acima de 500 milhões de reais de captação. Então, a gente estaria falando aqui de uma empresa já mais desenvolvida, já com projetos mais maduros. Coincidentemente, há uma semana, nós tivemos um caso de muito sucesso do setor de mineração, da Aura Minerals, né, que fez uma captação no mercado brasileiro, mostrando que há apetite dos investidores por esse tipo de ativo e por esse setor. Agora, o desafio é como facilitar o acesso de empresas menores. Nós tivemos pouquíssimos casos de empresas que captaram menos ou em torno de 200 milhões de reais, por exemplo, né, que comparando com a taxa, com os valores em dólares, se aproximaria dos 50 milhões de dólares que o Guillaume mencionou na apresentação dele. Então, a gente tem um desafio aqui de facilitar o acesso dessas empresas, seja com o entendimento de regras específicas para a realidade ou para a característica dessas empresas, né, por um lado, e acho que aqui a gente tem uma disposição bastante grande de órgãos de governo, como, por exemplo, o Ministério da Economia, que hoje tem um grupo específico para pensar e desenvolver o mercado de capitais brasileiros, né? E, por outro lado, criar uma cultura de investimento, né, ou fortalecer a cultura de investimento de longo prazo para a comunidade de investidores brasileiros, sejam eles pessoas físicas, sejam eles investidores institucionais. Durante muito tempo, a poupança estava concentrada em poucos veículos, em grandes investidores, e isso acabava sendo uma restrição para operações menores, porque esses investidores com portfólios muito grandes, eles acabam não olhando para operações menores, e o que a gente vê atualmente com o crescimento da base de pessoas físicas investindo em bolsa e proliferação de novas categorias ou novas gestoras de recurso com diferentes perfis, acho que a gente acha, do lado da potencial demanda, a gente também está num momento muito interessante. Acho que aqui o espaço que a gente tem, né, e aqui com certeza o IBRAM tem um papel fundamental como player relevante, né, e por representar a voz dessa indústria, a gente unir forças, né, B3, IBRAM, governo, né, e pensar um pouco em como desenvolver esse ecossistema. E aí, obviamente, o know-how e toda a capacidade de infraestrutura, de financiamento e de vocação para o setor de mineração que a TMX desenvolveu ao longo de décadas pode ser muito valioso para a gente encurtar esse caminho, né, seja em troca de conhecimento, seja em parcerias mais efetivas que facilitem o acesso das empresas, né, principalmente, mas também o acesso dos investidores e o entendimento desse tipo de ativo, desse tipo de projeto. Então, acho que a gente tem bastante disposição, com certeza, em trabalhar junto com vocês, do IBRAM, com o Guillaume da TMX, em como desenvolver o mercado brasileiro, facilitar o acesso de empresas e construir esse ecossistema, essa cultura de investimento de longo prazo que entenda as características do setor de mineração. Muito obrigado, Rogério. Guillaume? Sim, obrigado, Rogério, pelos comentários. E para continuar um pouco sobre a sua fala, com certeza que o Brasil é um mercado de mineração e o ecossistema está se desenvolvendo. Acho que tem condições para desenvolver um ecossistema favorável a financiamento do setor de mineração. Você mencionou o BDR da Aura Minerals, que foi feito na semana passada. Isso é positivo, porque as empresas do setor de mineração percebem que tem capital, potencial de atrair capital no Brasil para empresas do setor de mineração. Agora, a discussão de hoje é de ver como podemos maximizar ou otimizar o acesso para empresas juniors. E acho que é aí que a gente tem que realmente posicionar bem o mercado global. O que faz a diferença? No Canadá, a diferença do ecossistema, como você mencionou também, Rogério, é que tudo está orientado no setor de mineração. Em Toronto, tem os investment bankers, os analistas, os advogados, investidores, tanto institucional como no varejo,
tem todo o ecossistema que entende de mineração, entende de tudo isso, e eles não têm problema de tomar esse tipo de risco, porque, como você mencionou, há décadas que estão cientes dessa oportunidade no setor de mineração. Agora, como podemos promover melhor essa oportunidade no Brasil? Acho que tem um ponto crítico aqui, que é o lado regulatório. Existe no Canadá o National Instrument 43101, que é uma classificação canadense de recursos minerais e que permite que as empresas obtenham a melhor avaliação possível para seus negócios e ativos. E permitimos que os investidores comparem uma empresa de mineração com outras por meio desse instrumento, e isso permite que as empresas obtenham a melhor avaliação possível, melhor best valuation possible dos ativos, tanto no terreno quanto na produção. E isso, para nós, é chave, porque do lado do investidor, isso é um documento, um documento muito importante, e do lado da empresa, a possibilidade de maximizar a valuation da empresa é também uma coisa muito importante. Então, acho que isso é um ponto muito crítico. E para responder à segunda pergunta, para ter uma aliança entre TMX e a B3, o TMX anunciou no ano passado que, bom, eu sou representante do TMX para a América do Sul, eu morei no Brasil vários anos, eu acredito que o Brasil tem um potencial enorme. A gente assinou um MOU com a IBRAM durante o PDAC, que foi a última vez que conseguimos nos encontrar pessoalmente, e agora temos também uma discussão favorável e produtiva com a B3, e acho que são condições favoráveis para conversar sobre sinergias futuras. Então, vemos oportunidade de fazer co-listings, dual listings com a B3. Acho que essa discussão está só no início, tem condições favoráveis no Brasil para isso, e como a gente tem essa capacidade de incluir empresas juniors no nosso exchange, acho que vale a pena trabalhar juntos para iniciar esse exercício de listing. Temos bons exemplos no Brasil, tanto de empresas menor, como a Sigma Lithium, em Minas Gerais, por exemplo, que começou no TSX Venture, que começou com uma Capital Pool Company, CPC, e que está em processo de migrar para o main board, para o TSX. Temos exemplos grandes também de empresas como a Nexa, que fizeram o listing no main board, mas queremos ver muito mais equipe de gestão brasileiras apresentadas para nossos investidores internacionais. E a gente quer trabalhar juntos neste sentido. Bom, eu agradeço muito aí ao Guion e ao Rogério. Infelizmente, o Elmer teve um problema. Eu queria, antes de colocar aí à disposição dos que estão nos vendo e participando deste painel, dizer que o IBRAM, tanto o Guion quanto o Rogério, está realmente convencido de que precisamos trabalhar nesse sentido. Sabemos que falta regulamentação no Brasil, faltam incentivos adequados para que esse setor, principalmente as junior companies, possam se desenvolver. Sabemos que esse tema é um tema que vem sendo discutido no Brasil há vários anos, mas gostaria que vocês levassem desse encontro que estamos fazendo aqui a certeza que o IBRAM, junto com vários outros órgãos que estão, de uma certa maneira, envolvidos, associações representativas do setor em vários segmentos, está aberto para trabalharmos de mãos dadas, trabalharmos juntos para que, de fato, isso aconteça. Então, eu agradeço enormemente os pontos que vocês colocaram. Eu vou pedir à Cíntia que assuma a coordenação a partir de agora, fazendo eventualmente perguntas que venham aí dos que estão nos vendo e ouvindo. E gostaria, Guion e Rogério, que pudéssemos, então, mesmo com a pandemia aí ainda não totalmente resolvida, que a gente não perdesse tempo, né? Eu acho que temos aí boa vontade, tanto da B3 quanto da TMX, e tenho certeza que obstáculos existem, mas quando há predisposição, a gente consegue superá-los, né? Então, tenham no IBRAM e tenham também vários órgãos que mexem com o setor mineral no Brasil, associações de classe, órgãos representativos, como eu mencionei. O que é importante é que a gente nos dê a mão,
né, nos dê as mãos e encontremos formas de desenvolver cada vez mais esse potencial que existe no Brasil. Somos um país de potencial mineral, mas, na verdade, ainda temos pouca atividades minerais e muito concentradas em grandes empresas. É um setor que, indiscutivelmente, é representativo em termos de balança comercial, geração de empregos, etc., mas, exemplo do próprio Canadá, da própria Austrália e outros países, devemos deixar do potencial mineral que existe no Brasil para a transformação desse potencial em riqueza, geração de empregos e, certamente, mais desenvolvimento econômico e social para o nosso país. Então, Cíntia, por favor, eu gostaria que você assumisse e as perguntas fossem colocadas ao Guilherme e ao Guion. Muito obrigado. Obrigada, Wilson. Gostaria de pedir desculpas ao nosso público, tivemos problemas técnicos aqui em parte da nossa transmissão, mas continuamos firmes aqui. Obrigada ao Guilherme, obrigada ao Elmer, obrigada ao Rogério, e gostaria de fazer uma ponte aqui com uma fala do Ricardo e do Guilherme. Como que a gente poderia aproximar os dois mundos, o da regulação e o da oportunidade? Que a gente tem que lembrar que a gente vai ter a regulação do Brasil e a regulação do Canadá, né, quando a gente está captando essas oportunidades. Passaria a palavra primeiro ao Rogério e depois ao Guilherme, por favor. Rogério, você está no mudo. Obrigado por ter avisado. Depois de 4 meses, onde eu tenho certeza que eu vou aprender a utilizar esse ferramental. Mas acho que você tocou num ponto fundamental. Sempre que a gente fala de cooperação, de aproximação entre mercados, um dos principais desafios que tem que ser enfrentados é a questão de harmonização de regras, da harmonização de arcabouço regulatório. Então, a gente tem no mercado brasileiro a discussão do mercado de capitais como um todo, dos instrumentos, da forma de acesso, e você tem a regulação específica do setor de mineração, que também precisa ser endereçada. E aqui a gente tem que trabalhar juntos, Cíntia, de verdade eu não tenho a resposta nesse momento, mas trabalhar juntos com o governo, né, que notadamente Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia, CVM, que regula o mercado de capitais, junto com os reguladores canadense e com certeza a TMX, para ver como que a gente consegue construir algum tipo de cooperação, de aprendizado e, se possível, vasos comunicantes que permitam que empresas e investidores consigam acessar capital, no caso das empresas, e projetos, no caso dos investidores, em ambos os mercados. Pegando a fala do Wilson, o mercado de mineração no Brasil tem um potencial enorme de exploração, e financiamento é fundamental. Travou lá no site de novo. HBA, por favor. Por favor, Ricardo, pode continuar. Você está falando dos empregos do investimento. Rogério. Desculpe, Rogério. Desculpe, estou lendo a pergunta do Ricardo. Eu não sei exatamente onde cortou, mas o que eu estava resumindo a minha fala, basicamente a gente tem aqui que trabalhar juntos, e juntos significa as bolsas, né, B3 e TMX, os reguladores específicos do mercado de capitais de cada uma das jurisdições e os reguladores específicos do setor de mineração. No nosso caso, setor de Minas e Energia, imagino que deve haver uma agência equivalente no mercado canadense, para que a gente possa, na medida do possível, criar harmonização de regras, de práticas, e, no melhor dos mundos, né, vasos comunicantes que permitam que empresários acessem capital, tanto brasileiro quanto global, através da plataforma do TMX, e também investidores globais e locais acessem projetos, oportunidades de investimento em projetos promissores que podem ser desenvolvidos no mercado brasileiro. A gente não tem a resposta de como exatamente essa regulação deveria ser colocada em prática, mas acho que não falta disposição de enfrentar o desafio, como o Wilson comentou.
Para continuar aqui, responder essa pergunta, essa excelente pergunta, acho que é importante mencionar, como eu comentei antes, que a gente acredita que a norma 43101 fica realmente no centro da integridade do nosso mercado de mineração no Canadá. Obviamente, toda empresa no TSX Venture e no TSX tem que apresentar relatórios geológicos, técnicos específicos para realmente a satisfação do investidor e também para a maximização da valuation da empresa. Então, a gente acredita que isso é muito importante, relevante, é um dos pilares do nosso mercado, mas vale a pena, através do IBRAM, da B3, de ter uma conversa entre os nossos mercados para ver como podemos harmonizar as regras e trabalhar juntos para realmente ter a confiança do investidor, porque ao final das contas, a gente quer atrair investidores globais, que vão acreditar no valor das empresas, nas reservas e tudo. Então, eu acho que aqui mesmo é um diálogo que temos que continuar sobre esse tema. Obrigada, Guilherme. Eu coloco uma outra pergunta aqui que envolve muito essa parte de pesquisa mineral e o quanto já estamos avançando no Brasil com a constituição da Comissão Brasileira de Recursos e Reservas. Temos uma pergunta aqui, se a CBRR estaria agregando valor a esse processo, né, na hora que eu vou organizar o meu processo para eu levar a uma bolsa, se a CBRR, né, uma certificação estaria agregando valor a esse processo. Passo a palavra para o Guilherme. Acho que eu vou deixar o Elmer não tem som, não sei se o Rogério quer comentar, acho que é mais uma pergunta do lado brasileiro do que o lado canadense, então vou deixar o lado brasileiro comentar sobre isso. E a B3, o que teria a nos contribuir? Perfeito. É uma pena que o Elmer teve problemas técnicos, mas era talvez a pessoa mais com conhecimento mais profundo sobre o tema, né? Mas sem me aprofundar no assunto, eu acho que a CBRR, né, junto com o IBRAM e junto com outros órgãos... Gente, dá para ouvir? Sim. Sim, Elmer, estou por ouvindo. favor. Sim. Ok, voltamos então, hein? O palco é seu, Elmer, pode ir lá. Por favor. Obrigado. Bem, primeiro, desculpe aí pelo problema técnico. Como disse o Rogério, um dia eu vou aprender. Não sei se a pandemia vai ajudar ou não, mas quem sabe, né? Mas eu vou fazer antes de responder a questão da CBRR, no contexto eu vou falar da CBRR. Eu sei que tem pouquíssimo tempo, eu vou tentar acelerar. Tá? Primeiro ponto é o seguinte, quer dizer, nós temos que considerar que para montar um processo de capitalização de empresas no Brasil a partir das bolsas de valores, nós precisamos ter um incentivo. Nenhum investidor virá para o mercado de capitais em ações de risco, como são as ações da Junior Companies, sem faturamento, sem condições de apresentar nada no futuro, a não ser a expectativa de uma boa equipe e de um bom projeto. Então, esse incentivo é importante. Eu recomendaria, nesse sentido, que todo mundo olhasse, tá certo, um projeto que foi feito pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e com auxílio da BPM, da ADIM e de várias outras organizações, em 2016. Se chama Programa de Incentivo à Pesquisa Mineral, PROPEM, e ele tem bastantes detalhes a respeito de um primeiro passo para poder acessar essas bolsas. Eu gostaria de, então, lembrar desse aspecto. E lembrar também que esse é um assunto recorrente no Brasil. A primeira tentativa de capitalizar empresas de mineração no Brasil foi feita em 1969, com a criação da CPRM, do ministro Dias Leite, quando a CPRM tinha como missão explorar o território nacional, colocar as áreas, as jazidas à disposição da iniciativa privada e, ao mesmo tempo, financiar empresas minerais através de um programa específico. Né? Na mesma época, foi criado o Flow Through Share no Canadá, em 1972, né? Mas uma questão de visão. Quer dizer, no Brasil, nós focalizamos
o Estado como agente potencial de favorecimento da iniciativa privada, e no Canadá eles focaram o mercado de capitais e a iniciativa privada. Nesse momento, a CBRR é um passo importante que foi dado do Brasil, porque nós colocamos os nossos relatórios de recursos e reservas no plano internacional. Esse é um passo extremamente importante, foi tentado durante muito tempo fazer isso, mas realmente se conseguiu, e hoje já está na legislação brasileira através do regulamento do Código de Mineração. Então, a CBRR, eu acho que ela, vamos dizer, somar-se-á ao 43101 canadense, será o nosso 43101 aqui, e com toda a credibilidade internacional. Elmer, e para a gente encerrar aqui com chave de ouro, o que faltaria na prática para a gente dar esse passo, né, da intenção para a ação? O que você acha que falta na prática para o Brasil dar esse grande passo? Pragmaticamente falando, nós precisamos primeiro de um acesso simples a empresas pequenas de exploração mineral na Bolsa de Valores do Canadá, do Brasil, B3. Eu lembro que já em 1994, certo, houve uma tentativa de se fazer isso através da Bolsa do Rio de Janeiro, do DNPM, na época, que comandou essa operação, e foi criada uma instrução normativa criando os fundos setoriais de mineração, que não funcionaram, até porque o número do fundo a instrução normativa era 171, que é o artigo do estelionato no Código Penal brasileiro. Então, um tiro na água. Mas eu acho, primeira coisa, facilitar esse acesso. Isso é uma coisa extremamente importante. Segundo, criar um incentivo real. Nós hoje temos, por exemplo, a cota de exaustão das empresas. Essa cota de exaustão poderia ser derivada para o mercado de capitais. Em vez de se computar tudo como, vamos dizer, um crédito tributário para as empresas, elas poderiam investir em ações com algumas vantagens a respeito disso. Isso poderia ser um bom caminho, um primeiro caminho para poder criar um acesso do mercado às bolsas. Então, facilitar o acesso, criar um incentivo, porque o incentivo também dará liquidez aos papéis, né? Poderá dar liquidez aos papéis. Obrigada. Vou passar a palavra para o Rogério, Elmer, que nós já estamos encerrando. Rogério, como é que a B3 poderia acolher esses projetos de empresas menores, né? Que hoje sabemos que a Bolsa negocia as ações de majors, né? Que como tradicionalmente são conhecidas no setor de mineração. Como é que a B3 poderia acolher esses projetos menores que o Elmer mencionou aqui do Brasil? Seu microfone, por favor. Acho que a gente precisa pensar e construir um arcabouço específico, um arcabouço regulatório. Tá? Hoje, embora seja possível se listar uma empresa pré-operacional, né, cujo o negócio, a perspectiva futura é baseada num projeto, e a gente já teve alguns casos como esse, a gente está falando ainda de uma constituição de uma sociedade anônima, com todos os requisitos regulatórios e custos que a regulação exige. Tá? Então, quando a gente pensa em projetos menores, essa estrutura pode ser muito custosa ou muito difícil de ser implementada por uma empresa, por um empreendedor que ainda não tem recursos para isso. Então, acho que a gente tem que pensar aqui junto com os especialistas do setor e junto com o governo, como viabilizar uma regulação específica que entenda e esteja adequada às necessidades do setor. Então, a B3 tem aqui a disposição de ajudar e, na medida do possível, capitanear esse processo. Obrigada. Guilherme, por favor, para a gente encerrar, fale mais uma vez aí das brasileiras que estão na Bolsa, falando desse número e já encerrando aqui. Nosso tempo está esgotado, está piscando aqui. Sim, eu concordo que vamos ter que encerrar, mas a gente acredita no potencial mineral do Brasil, na equipe
de gestão de qualidade, o potencial a nível de ESG, CSR do Brasil, que são condições chaves para acessar os mercados, e agora acho que falta ter um pouco de sincronização com os mercados globais e trabalhar juntos para favorecer esse acesso a capital global. Então, essa é uma primeira discussão, uma primeira troca de ideias públicas sobre o tema, mas tem mais trabalho a ser feito com os parceiros, e será um prazer o Grupo TMX de assistir e de apoiar esse projeto no futuro. Acho que obrigado mais uma vez pelo convite para compartilhar nossa experiência canadense. Obrigada a todos. Estamos encerrando, então, o painel Oportunidades de Financiamento para Mineração junto à Bolsa de Valores. Estiveram conosco o Guilherme, representante da Bolsa de Toronto, o Rogério Santana, diretor da B3, o Elmer Prata Salomão, presidente do Conselho da Associação Brasileira de Pesquisa Mineral, e no início dessa chamada estávamos com o Wilson Brumer, presidente do Conselho Diretor do IBRA. Mais uma vez, muito obrigada a todos, e ao público informo que as palestras ficam gravadas e disponíveis tanto no site do E-Mineração quanto no YouTube do Portal da Mineração. Meu muito obrigada e encerramos aqui.